De inédito a vergonhoso, né? Faísca incendeia jogadores e Grenal estreia queimado na Libertadores. 8 expulsos, né? Primeiro clássico da competição termina sem gols e com 4 expulsos de cada lado, né? Do Grêmio e do Internacional. Após o primeiro gol com o manto sagrado, Gustavo Henrique destaca a evolução com Jorge Jesus. O Flamengo venceu mais uma na Copa Conmebol Libertadores de 2020 e a defesa foi muito bem. Estupidez bolsonarista recebe lição de moral até de vírus, diz Reinaldo Azevedo. Então ele aponta em sua coluna a ironia de uma doença que atinge radicais, que inclusive nem acreditavam no seu poder. Bolsonaro murcha protestos e bolsominions pedem desculpa, Jair, mas eu vou. Então o Bolsonaro desaconselhou aglomerações por causa do coronavírus, apesar de considerar a manifestação importante, né? Zizek, bem-vindo ao deserto do viral. Coronavírus e a reinvenção do comunismo. Como o Zizek dá muito clique, vou lá fazer a leitura do seu texto, né? Se abrir aqui, né? Publicado originalmente do Suplemento Pernambuco, a tradução é de Arthur Renzo, né? A atual propagação da epidemia do coronavírus também desencadeou um enorme surto de vírus ideológicos que se encontravam em estado dormente em nossas sociedades. Fake news, teorias conspiratórias paranoicas, explosões de racismo. A necessidade concreta e bem fundamentada de se implementar quarentenas reverberou nas pressões ideológicas de se erguer fronteiras claras e submeter inimigos que representariam uma ameaça à nossa identidade a condições de isolamento. Mas é impossível que outro vírus ideológico, este muito mais benigno, também deva se alastrar e, com sorte, infectar a todos nós. O vírus de começarmos a pensar em possibilidades alternativas de sociedade, possibilidades para além do Estado-nação e que se atualizam nas formas de cooperação e solidariedade globais. Muito se especula hoje que o coronavírus pode levar à queda do governo comunista na China, da mesma forma que, como o próprio Gorbachev admitiu, a catástrofe de Chernobyl foi o acontecimento que deflagrou o fim do comunismo soviético. Mas há um paradoxo aqui, né? Pois o coronavírus também deve nos estimular a reinventar o comunismo com base na confiança no povo e na ciência. Na cena final de Kill Bill, volume 2 de Quentin Tarantino, a protagonista Beatrix, uma Thurman, debilita o malvado Bill, David Carradine, e o golpeia com a técnica dos 5 pontos que explodem o coração, o golpe mais mortal de todas as artes marciais. A técnica consiste em uma combinação de 5 golpes aplicados com a ponta dos dedos em 5 pontos de pressão diferentes no corpo do oponente. Depois de sofrer o golpe, assim que a vítima virar as suas costas e completar 5 passos, o coração explode e ela desaba. Esse golpe, desnecessário dizer, é parte da mitologia de artes marciais de matriz chinesa, mas não pode ser reproduzido na realidade. No filme, depois que Beatrix aplica o golpe em Bill, ele calmamente faz as pazes com ela antes de dar seus 5 passos e morrer. O que faz esse golpe ser tão fascinante é o intervalo que ele comporta entre sua execução e o momento da morte. Uma vez golpeado, posso ainda ter uma conversa tranquila, contanto que eu permaneça sentado calmamente, embora esteja plenamente ciente que a partir do momento que eu me levantar para andar, meu coração irá explodir e eu cairei duro. Não poderíamos dizer que a ideia por trás das especulações sobre como o coronavírus pode levar à queda do governo comunista na China passa um pouco por aí, mas pode ser também no capitalismo, né? Como se essa epidemia operasse uma espécie de ataque social ao regime comunista chinês com técnica dos 5 pontos que explodem o coração. Uma vez golpeados, eles ainda podem permanecer sentados, comentando a situação com tranquilidade, tocando os procedimentos rotineiros de quarentena. Mas toda e qualquer mudança real na ordem social, como efetivamente confiar nas pessoas, inevitavelmente levará a seu colapso. Minha modesta opinião, contudo, é muito mais radical que essa. Arrisco dizer que essa epidemia do coronavírus é uma espécie de ataque com a técnica dos 5 pontos que explodem o coração a todo o sistema capitalista global. Um sinal de que não podemos mais continuar tocando as coisas da mesma forma, que é necessária uma mudança radical. Alguns anos atrás, o crítico literário e ensaísta Frederick Jameson chamou a atenção ao potencial utópico presente nos filmes sobre catástrofes cósmicas. Isto é, uma ameaça global como um asteroide ameaçando a vida no planeta Terra ou uma pandemia que está aniquilando a humanidade traz a potencialidade de ensejar uma nova solidariedade global, mas também uma nova competição, uma nova
acirração de conflitos, de polarização, de ódio, de guerra, violência. Diante dela, nossas pequenas diferenças tornam-se insignificantes e todos passamos a trabalhar juntos para encontrar uma solução. E aqui estamos nós hoje, na vida real. Veja, o ponto não é se aproveitar sadicamente do sofrimento generalizado, contanto que ele contribua com a nossa causa. Muito pelo contrário, trata-se de refletir sobre o triste fato de que precisamos de uma catástrofe dessa magnitude para nos fazer repensar as características básicas da sociedade em que vivemos. O primeiro modelo ainda vago desse tipo de coordenação global é a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que não vem nos oferecendo a bobageira burocrática usual, mas sim alertas precisos divulgados sem alarde. Devemos conceder a tais organizações mais poder executivo. Bernie Sanders vem sendo ridicularizado por céticos por defender atendimento universal gratuito de saúde nos Estados Unidos. Mas será que a lição desta epidemia do coronavírus não é de que é necessário, ainda mais do que isso, de que devemos começar a montar algum tipo de rede global de atendimento de saúde? Um dia depois do vice-ministro iraniano da Saúde, o Iraj Harish, realizar uma coletiva de imprensa para tentar minimizar o alarde sobre a disseminação do coronavírus e afirmar não haver necessidade de implementar quarentenas de massa, ele soltou uma declaração breve admitindo que ele próprio havia contraído o coronavírus e se colocado em situação de isolamento. Já durante a primeira aparição televisiva, ele chegou a apresentar repentinos sintomas de febre e fraqueza. Harish acrescentou: este vírus é democrático e não discerne entre pobres e ricos ou entre políticos e cidadãos comuns. Inclusive, eu vi uma coisa muito interessante. Pobre quando viaja traz rapadura, traz queijo, traz um monte de quitandas. Enquanto o rico, quando viaja, traz a gripe, traz vírus, traz a morte. Nesse sentido, ele está profundamente correto. Estamos todos no mesmo barco. E não estamos lidando apenas com ameaças virais. Outras catástrofes também rondam nosso horizonte. Se já não estão ocorrendo. Secas, ondas de calor, tempestades massivas. Em todos esses casos, a resposta correta não deve ser um pânico generalizado, mas sim um trabalho duro e urgente de se estabelecer algum tipo de coordenação global eficiente. A primeira ilusão da qual devemos nos desvencilhar é aquela formulada por Trump durante sua visita à Índia, a saber de que a epidemia vai regredir logo e que só precisamos esperar chegar ao pico, pois em seguida a vida voltará ao normal. Engraçado que a Índia é o único país que ainda não está em estado alarmante de proliferação do vírus. Nem tem notícia da Índia, é o segundo país mais populoso do mundo. Eu acredito que o sistema imunológico dos indianos não esteja preparado para receber esse vírus. O próprio organismo dos indianos não se adaptou ao vírus. O vírus morre ao entrar em contato com ele. Diferentemente dos índios do Brasil, que chegavam aqui, eles não tinham resistência imunológica às doenças europeias, os indianos não é que não tem resistência imunológica, na verdade é o vírus que não tem resistência imunológica a eles, né? A China, aliás, já está se preparando para esse momento. A mídia deles chegou a anunciar que, terminada a epidemia, as pessoas terão de trabalhar de sábado e domingo, para tirar o atraso. Contra essas esperanças demasiadamente fáceis, a primeira coisa a admitir é que a ameaça veio para ficar. Mesmo se a ação da recuar, ela voltará a surgir em novas formas, talvez até mais perigosas. Por esse motivo, é de se esperar que as epidemias virais terão impacto nas nossas interações mais elementares com outras pessoas, com os objetos à nossa volta, inclusive com nossos próprios corpos. Evite entrar em contato com coisas que poderiam estar contaminadas, não toque em livros, não sente em privadas públicas ou em bancos públicos, não procure não abraçar os outros e apertar suas mãos. Talvez até ficamos mais ciosos sobre nossos gestos espontâneos. Não mexa muito no nariz, evite esfregar os olhos e coçar o corpo. Ou seja, não é apenas o Estado e outras instâncias que nos controlarão. Devemos aprender a controlar e disciplinar nós mesmos, mas isso já existe, A sociedade do controle, o Byung-Chul Han fala sobre isso, o próprio Foucault falava sobre isso. Com a disciplina, o saber-poder vai se tornando tão eficaz que já não precisa mais de gente nos controlando e nos vigiando para a gente se punir. A gente mesmo se vigia e se controla e passa a se docilizar, a se disciplinar. Talvez apenas a realidade virtual seja considerada segura e se deslocar livremente em espaço aberto se torne algo reservado para as ilhas privativas dos ultras ricos. Mas mesmo no nível da realidade virtual e da internet, vale lembrar que nas últimas décadas os termos vírus e viral eram usados principalmente para designar fenômenos digitais que estavam infectando o nosso espaço virtual e dos quais não estávamos cientes, ao menos não até que seu poder destrutivo, digamos, de corromper nossos dados ou torrar nossos HDs fosse liberado. O
O que estamos testemunhando agora é um retorno massivo ao significado literal originário do termo. As infecções virais operam de mãos dadas em ambas as dimensões, real e virtual. Outro fenômeno esquisito que podemos observar é o retorno triunfal do animismo capitalista de se tratar fenômenos sociais, tais como mercados ou capital financeiro, como entidades vivas. Ao lermos algumas das principais manchetes da grande mídia, a impressão que fica é que o que realmente deve nos preocupar não são os milhares que já morreram e milhares que ainda vão morrer, mas o fato de que os mercados estão ficando nervosos. O coronavírus está perturbando cada vez mais o bom funcionamento do mercado mundial e, como nos é dito, o crescimento pode sofrer uma queda de 2 ou 3% este ano. Será que isso tudo não assinala claramente a necessidade urgente de reorganizarmos nossa economia global de modo a não deixá-la mais à mercê dos mecanismos de mercado? Não me refiro aqui ao comunismo à moda antiga, é claro, mas simplesmente de algum tipo de organização global capaz de controlar e regular a economia, bem como limitar a soberania de Estados-nação quando assim for necessário. Países inteiros foram capazes de fazer isso em condições de guerra e estamos efetivamente nos aproximando todos nós de um estado de guerra médica. Ele quer acabar com o Estado-nação, que é uma unidade de controle menor, para colocar ou criar uma unidade de controle macrocósmica, macro planetária, para controlar o mundo inteiro. Isso é muito mais difícil. A coisa tem que ir para o nível micro, muito mais do que para o macro. O macro se torna insuportável e cada vez mais pantagruélico, mais absolutista, mais totalitário. Essa perspectiva do Zizek aqui eu não gosto, não. Não sou afeito. Além disso, também não devemos temer apontar certos efeitos colaterais potencialmente benéficos dessa epidemia. Um dos símbolos da epidemia são passageiros presos, postos em quarentena em grandes cruzeiros. Que ironia do destino. Fico tentado a dizer, para a obscenidade que representa essas embarcações, só precisamos tomar cuidado para que a viagem para ilhas desertas ou para outros resorts exclusivos não se torne um privilégio da minoria de ricos, como décadas atrás ocorreu com a viagem de avião. A produção automobilística ficou seriamente afetada. Bem, isso pode até nos obrigar a pensar em alternativas para nossa obsessão com veículos individuais. A lista pode ser prolongada indefinidamente. Em um discurso recente, Viktor Orbán disse o seguinte: não existe liberal. O liberal não é nada mais que um comunista diplomado. Mas e se no fundo o oposto for verdadeiro? Se chamarmos de liberais aqueles que se importam com nossas liberdades e comunistas aqueles que estão cientes de que nós só podemos salvar essas liberdades com mudanças radicais, visto que o capitalismo global se aproxima de uma crise. Então devemos dizer que hoje aqueles que ainda assim se consideram comunistas são liberais diplomados. Liberais que estudaram seriamente porque nossos valores liberais estão sob ameaça tornaram-se conscientes de que apenas uma mudança radical pode salvá-los. Esse é um texto aí do Slavoj Zizek, ele que nasceu na cidade de Ljubljana, na Eslovênia, em 1959. 1959 é filósofo psicanalista, um dos principais teóricos contemporâneos. Ele transita por diversas áreas de conhecimento e sob influência principalmente de Karl Marx e de Jacques Lacan. Efetua uma inovadora crítica cultural e política da pós-modernidade. Ele é professor da Europe Graduate School e do Instituto de Sociologia da Universidade de Ljubljana. Zizek preside a Society for Theoretical Psychoanalysis de Ljubljana e é um dos diretores do Centro de Humanidades da Universidade de Londres. Ele há muito tempo publicou Bem-vindo ao Deserto Real, de 2003, As Portas da Revolução, escritos de Lenin, de 1917, 2005, A Visão em Paralaxe, de 2008. Não sei se o coisa copia essa teoria dele, o Olavo de Carvalho. Lágrima Hero, da Paralaxe Cognitiva. Em 2009, Em Defesa das Causas Perdidas, primeiro como tragédia, depois como farsa, ambos de 2011. Eu vi no Fim dos Tempos, de 2012, O Ano que Sonhamos Perigosamente, de 2012, Menos que Nada, de 2013, Violência, de 2014, O Absoluto Frágil, de 2015, O Sujeito Incômodo, o Centralzinho da Ontologia Política. Colabora com o blog da Boitempo esporadicamente, Então, esse é um pouquinho dos Slavoj Zizek. Felipe é o último a deixar a prova do líder Above. Então, ele se tornou quem ficou líder, Deltan Dallagnol não informou o governo sobre reunião com a autoridade dos Estados Unidos. A conversa entre procuradores do Ministério Público representa, isso significa um crime aí, Novata, Regina Duarte escorrega na curva, faltam algumas ferramentas à Regina para comandar a pasta da cultura. Dirigente do Flamengo é o terceiro caso de coronavírus no Distrito Federal. Vice-presidente do Flamengo testa positivo para coronavírus e aguarda, Coronavírus, vice-presidente do Flamengo testa positivo. Ponte Preta goleia Afogados e coloca um pé na próxima fase da Copa do Brasil. A Macaca foi pressão a partir de tudo e conseguiu abrir uma vantagem considerável.
O Tricolor, São Paulo venceu, convenceu. Comunicado oficial, venda de ingressos de Brasil e Bolívia no Recife. Foi adiado. Todos os torcedores poderão optar por manter ingressos para a data futura a ser confirmada. Bruno Marquezine Calde Joelhos ao ver ex com outra. Então, ela participou do último quadro do Morri, mas passo bem. O governo antecipa 13º do INSS para combater efeitos do coronavírus. Um grupo interministerial criado pelo governo federal decidiu nesta quinta-feira liberar o 13º. O governo antecipa o 13º de aposentados contra efeitos econômicos do Covid. Como é o menor dinossauro do mundo encontrado em um âmbar de 99 milhões de anos. Cientistas descobriram o menor dinossauro já encontrado. Ex-doméstico consegue se formar em Direito e passar no concurso da PM após estudar com livros. André Travares viveu 2 meses embaixo de uma lona até que o companheiro... Acho no lixo, né? Imagens falsas. Rodoviário fica com o olho completamente inchado após o FC 248. Após 62 anos de tramitação, o Supremo Tribunal Federal nega a posse da União por terras devolutas. Cabe à União provar que adquiriu terras e especificar. A Globo quer demitir jornalistas após essa reportagem com Drauzio sobre detentas trans. A polêmica do Dr. Drauzio Varela com o transexual Suzy fez mais vítimas do que a gente poderia imaginar. Quem terá direito a receber meio salário do novo benefício social? Então, quem terá direito de receber meio salário do novo benefício social? Luiz Fabiano reage a São Paulo e a LDU. MGTV, primeira edição de Uberlândia, operação combate esquema de sonegação de imposto no Triângulo Mineiro. Coronavírus atrasa a missão que ia buscar sinais de vida em Marte. A missão especial conjunta entre agentes espaciais da Rússia, dos Estados Unidos e da China. Caio Castro desmente casamento com Grazi Massafera, focalizando o SBT, noticiou recentemente que eles tinham casado. A psicologia por trás da corrida por papel higiênico e meio ao medo contagioso do coronavírus. O clima no supermercado de Londres está diferente. O povo vai atrás de papel higiênico em vez de comida. Meio de caganeira, Perda a superlua de ontem, você tem mais 2 chances essa semana. Lua cheia nos dias 10 e 11 de março também pode ser considerada superlua. Vaza Jato e o Tandelegnol articulou acordo com a Comissão dos Estados Unidos. Vem aí o livro de Glenn Greenwald. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.